Porque, mesmo num período de quarentena, nós nos reunimos para, pelo menos virtualmente, para prestar um culto a Deus e também para transmitir a palavra de Deus. Poderíamos responder a esta pergunta de diversas maneiras, dar diversas respostas a ela. Mas uma das respostas é que esta é nossa missão. Temos uma missão e estamos tentando cumprir esta missão dentro dos moldes que o Senhor ensinou, na forma que os tempos nos permitem. Mas hoje à noite eu gostaria de mostrar que essa não é apenas a nossa missão, é também a missão da Trindade. Quando estudávamos o Evangelho de João, nós vimos uma exposição do Evangelho, desde o capítulo 1, verso 1, até o último capítulo e o último verso. Depois passamos a estudar o Evangelho, abordando a doutrina da Trindade, como ela aparece no Evangelho. E hoje nós iremos ver que o Evangelho de João nos mostra que a missão da igreja, além de ser missão da igreja, é missão da Trindade. É missão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que antes de ser missão da igreja, foi missão da Trindade, e hoje, além de ser missão da igreja, continua sendo missão da Trindade. O Evangelho de João nos mostra, em primeiro lugar, que a Trindade está envolvida nesta missão. O Pai está envolvido nesta missão. E isso nós podemos mostrar a partir do versículo mais conhecido deste Evangelho, que é João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, continuando no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nesse versículo nós temos a ação de Deus Pai, que motivado por amor, enviou o seu Filho com o propósito de salvar o mundo. A participação intensa de Deus Pai na missão, inclusive a iniciativa da missão pertenceu a Ele. Ele que deu início à missão. Não foi homem nenhum, não foi a igreja. Deus iniciou esta missão, motivado, tendo como motivação o amor. Esta motivação o levou a enviar o seu Filho único, o seu próprio Filho. O Filho amado dele foi enviado por ele para cumprir a missão. E o propósito, trazer vida eterna, trazer salvação. Então a missão da Trindade envolve o Pai, que por amor envia o Filho com o propósito de salvar o mundo. O Filho cumpre a missão que o Pai lhe dá. Na oração de João, capítulo 17, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, falando com Deus, no verso 4, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Filho participa da missão, cumprindo a obra que o Pai lhe dá, realizando, completando a obra que o Pai lhe dá.
E esta obra incluiu revelar o Pai. No capítulo 1, verso 18, nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, se referindo a Jesus, o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A missão de Jesus incluiu revelar Deus, trazer uma revelação de Deus. Deus sempre esteve se revelando ao homem. Desde a criação, ele se manifestou na revelação através de suas obras criativas, através da natureza, mas também ele se revelou através dos profetas, da palavra dos profetas, que receberam esta palavra por sonhos, visões, por palavra direta de Deus, através dos atos miraculosos que Deus realizou e explicou e interpretou através destes profetas, através dos escritos, do registro que estes profetas fizeram. Mas, de modo supremo, Deus se revelou na pessoa do seu Filho. Ele, Filho, sendo Deus, veio e revelou quem é Deus. Então, a missão de Jesus incluiu a revelação. Mas a missão de Jesus incluiu também a redenção. Isto é, o dar a sua vida, pagando o pecado do seu povo. No capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus se coloca como o bom pastor, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Depois ele vai dizer no verso 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus Cristo, então, além de revelar Deus, realizou a obra expiatória, isto é, o pagamento pelos nossos pecados, morrendo na cruz para dar a vida pelas suas ovelhas, fazendo o pagamento necessário para dar vida para as suas ovelhas. No capítulo 12, ele vai dizer nos versos 23 e 24, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus ali se referia à sua vida, comparando então aqui, fazendo uma metáfora, uma ilustração de um grão de trigo que morre e por isso dá fruto. Jesus veio revelar Deus, mas também trazer a redenção, pagar o preço, arcar com o custo do resgate, da salvação do seu povo. Não apenas salvar este povo individualmente, mas reuni-los num corpo e assim formar um rebanho. Como é dito no capítulo 10, verso 16, o Senhor Jesus Cristo ainda, naquela palavra sobre o bom pastor, ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, então, ao dar a sua vida na cruz, ele também estava reunindo ou atraindo as pessoas para se reunirem num rebanho. No capítulo 11, João nos interpreta as palavras de Caifás, no verso 51, assim: ora, ele, se referindo a Caifás, que Caifás tinha falado sobre a necessidade de Jesus morrer, aí João explica: ora,
ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus veio trazer a revelação de Deus, realizar a redenção, a salvação, e nesta salvação formar um povo, formar o seu povo, reunir o seu povo num rebanho, reunir o seu povo num só corpo. A sua morte foi pela nação de Israel, como João nos explica aqui, mas não apenas isso, não só pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus então cumpre esta missão. O Pai envia e Jesus realiza a missão de revelar o Pai, de pagar o preço com sua morte na cruz da salvação do seu povo e de reunir este povo num corpo, formando um rebanho. Esta missão de Jesus foi realizada em duas etapas. A primeira etapa aqui na terra, que inclusive o Evangelho de João, em sua principal divisão, nos mostra isso. Do capítulo 1, verso 19, o capítulo 1 até verso 18 é a introdução do livro, mas do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, final, João se concentra na missão terrestre de Jesus, mostrando então os sinais que ele deu, revelando o Pai e revelando sua missão. Nos capítulos 13, 14, 15 e 16, João vai focalizar, apesar de Jesus ainda estar na terra, mas ele vai focalizar no sermão, nas palavras de Jesus para os seus discípulos, mostrando que ele está indo embora, que ele vai completar a obra na cruz, vai morrer, vai ressuscitar e vai ao céu. Mas ele há de enviar o Espírito Santo, e a sua obra vai continuar, a sua missão vai continuar. A gente pode ir para o capítulo 17 novamente, como nós já lemos o verso 4, quando Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando, terminando a obra que me deste para fazer. Mas aí nos versos 20 e 21, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a palavra dos discípulos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus antecipa que não apenas aqueles discípulos creriam nele, mas que muitos outros também viriam a crer nele, que a sua obra continuaria. A missão de Jesus, então, incluiu sua vinda a este mundo, a manifestação da revelação de Deus, a realização da redenção, para reunir num corpo o povo de Deus, mas ela continua. Quando ele foi ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Ele está lá intercedendo por nós. Então ele ainda continua atuante na missão, que agora é realizada pela igreja. Mas esta missão também, ela foi e tem sido para todos os povos. E João nos mostra isso também. É interessante como ele mostra isso na estruturação do próprio Evangelho. No capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um judeu, Nicodemos, um líder, um estudioso, um líder da religião judaica. No capítulo 4, Jesus vai ao encontro de uma samaritana. Jerusalém, Judeia e agora
Samaria. E é interessante que nesse capítulo 4, a partir do verso 46, ele realiza a cura de um oficial do rei, muito provavelmente um gentio. Mas, no capítulo 12, quando ele já está em Jerusalém, os versos 20 a 23, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, isso é, alguns gentios, que não eram então judeus, nem samaritanos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E qual é a reação de Jesus? Verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E continuando falando, ele vai lá no verso 32, terminando essa parte da sua fala, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, essa missão de envio, de realização, de atração, incluía todos os povos. E aqui nós percebemos o quanto os evangelistas, e aqui especialmente Lucas e João, estão concordes quanto a isso. Lucas mostrou essas duas etapas da obra de Jesus em 2 livros. O livro de Lucas, que trata da obra enquanto Jesus esteve aqui, e o livro de Atos, que trata da obra depois que Jesus foi ao céu. Agora João, no mesmo livro, ele mostra as 2 etapas. E, além disso, os 2 demonstram que esta missão de Jesus foi para todos os povos, não só para os judeus, mas para todos os povos, samaritanos e também os gentios. O Pai está envolvido com a missão, ao amar o mundo, enviar o Filho com o propósito de salvar. O Filho está envolvido com a missão, porque ele cumpre a missão que o Pai lhe deu, revelando o Pai, realizando a redenção, atraindo os seus para formar um rebanho e um corpo com pessoas de todos os povos da terra. Mas o Espírito também está envolvido na missão. O Pai e o Filho enviam o Espírito. Atos capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo também está envolvido na missão. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. O Filho foi enviado pelo Pai, mas voltou ao céu depois da morte e ressurreição. E o Espírito então foi enviado para dar testemunho, como ele diz aqui, e já havia dito no capítulo 14, no verso 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito vem da parte do Pai e do Filho para testemunhar e também para capacitar os discípulos a testemunharem, para ser o consolador, isto é, como nós já explicamos em pregações passadas, a presença auxiliadora, a presença que auxilia, a presença que está do lado para dar força, para capacitar, e veio para ficar sempre com os discípulos. O Espírito Santo, então, participa também da missão. O Pai
O Filho e o Espírito estão envolvidos na missão do Evangelho. E a igreja, os discípulos, devem continuar esta missão. João deixa isso claro em vários momentos, como nós já lemos alguns nos capítulos 14, 15 e 16, mas um texto bem especial está no capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão é continuada agora pelos discípulos. E é interessante como Jesus equipara. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Compete aos discípulos, compete à igreja, continuar a missão iniciada pelo Pai, pelo Filho, e agora capacitada pelo Espírito, ela deve continuar. Note que Jesus no verso 22 vai soprar sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. E aqui nós temos as três pessoas da Trindade envolvidas na missão, que é concedida aos discípulos, que é concedida à igreja. O Pai me enviou, Jesus diz, e eu envio vocês. Recebei o Espírito Santo. A igreja continua uma missão que não é sua, é da Trindade. Não foi ela que escolheu a missão, não é ela que define a missão já lhe foi dada, e inclusive iniciou sendo realizada pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A igreja então está numa missão divina, porque foi iniciada no amor de Deus, com ações do próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja cumpre esta missão, proclamando, testemunhando. Voltando a João capítulo 15, Jesus diz que o Espírito daria testemunho, mas aí no verso 27 ele diz: e vós também testemunhareis. Vocês também vão dar testemunho. E qual é o testemunho que a igreja deve dar? Qual é a pregação que a igreja deve trazer? Que Jesus é o único Salvador. Um outro versículo também muito conhecido no Evangelho, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida, Jesus está dizendo. O único meio de ter acesso ao Pai. A missão é imprescindível para a salvação das pessoas, porque a missão apresenta Jesus, o único Salvador, o único meio de salvação. Em João 17,3, Jesus disse isso: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se a missão não for cumprida, as pessoas não serão salvas, porque não terão conhecimento do único Deus verdadeiro, do único Salvador, do único caminho de acesso a esse Deus verdadeiro. E não tendo esse conhecimento, elas não poderão crer. E não crendo, como diz João 3,36, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a
ira de Deus. Precisamos apresentar Jesus Cristo, essa é a nossa missão. Não pregar uma denominação, não pregar uma igreja, não pregar um sistema doutrinário pelo sistema doutrinário em si, mas anunciar através do sistema doutrinário, através da Bíblia, ou até através da denominação, o Senhor Jesus Cristo. Se nossa pregação não focalizar nesse único Deus verdadeiro e no Filho dele que foi enviado para realizar a salvação, não estaremos realizando a missão da Trindade, a missão que nós recebemos como igreja. A missão envolve proclamar Jesus como o único Salvador, o Deus das Escrituras como o único Deus verdadeiro, e Jesus como o único meio de acesso a esse Deus, como o único Salvador. Mas envolve também proclamar que é preciso crer neste Jesus. É preciso conhecer e crer neste Jesus. No capítulo 20, em todo o Evangelho de João, esse tema do crer aparece. E é concluído o Evangelho basicamente com estas palavras. No capítulo 20, versos 30 e 31, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A proclamação da igreja inclui falar que há um só Deus verdadeiro, que só há um meio de chegar a esse Deus, que só há um meio de salvação, que é Jesus Cristo, mas também envolve dizer que é preciso crer neste Jesus como ele se revelou, como o Messias, o enviado de Deus, como o Filho de Deus, como o próprio Deus, como aquele capaz de dar vida. E aqui, então, não basta crer num Cristo qualquer, não basta crer num Cristo imaginado, num Jesus que eu acho que é de um jeito ou que é de outro jeito, num Jesus que eu criei com minhas próprias fantasias, desejos e imaginações, num Jesus conforme a minha vontade. Não, porque se fosse isso, João não precisava escrever o seu evangelho. Ele escreveu o seu evangelho para mostrar quem foi este Jesus, o que ele fez, quem é ele. E é fé neste Jesus revelado nas Escrituras, neste Jesus conforme aparece nas Escrituras, que salva. É essa fé que produz vida, é esta fé que dá vida eterna. E no Evangelho de João, a fé não é apenas um ato de crença, não é apenas uma manifestação de concordância, de assentimento, de concordar que é verdade, de concordar que é assim mesmo. Não. A fé é uma confiança que se manifesta seguindo diariamente este Jesus. Uma confiança que entende que ele é o único caminho da verdade e da vida, o único caminho para a verdade e para a vida, o único meio de acesso a Deus. Então, eu vou entrar neste caminho e vou permanecer nele. Suponha que alguém esteja perdido e quer ir para um lugar, e pare e pergunte para você: como eu faço para ir para tal lugar? Você diz: você vai nessa direção aqui. E a pessoa diz: eu concordo, muito obrigado, eu creio em você. E ela começa a caminhar, mas daqui a pouco ela
se afasta daquela direção. Ela não vai chegar ao seu destino. A fé bíblica, a fé enfatizada por João, é uma fé perseverante. É uma fé que continua seguindo o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos devem continuar a missão da Trindade. Eles foram vocacionados para isso, a igreja foi vocacionada para isso. Essa missão envolve proclamar, envolve testemunhar que só há um Deus verdadeiro, que só há um meio de acesso a esse Deus e que só há uma forma de permanecer nesse meio de acesso a Deus. É a fé em Jesus como revelada nas Escrituras. Se não houver conhecimento disso, as pessoas estarão perdidas. Por isso que devemos estar envolvidos nesta missão. Mas esta missão da igreja envolve uma guerra espiritual, envolve uma batalha. Não é uma missão pacífica, é uma missão de guerra, que já havia sido presenciada ou vista na missão de Jesus. No capítulo 12, verso 31, ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus enfrentou uma luta com esse mundo. A luz veio para as trevas. A luz enfrentou as trevas. Jesus enfrentou o príncipe deste mundo. No capítulo 14, no verso 30, já não falarei muito convosco, pois aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. A missão dada à igreja, que é a continuação da Trindade, está longe de ser uma missão pacífica. É uma missão de batalha, é uma missão de guerra. No capítulo 16, verso 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A linguagem de guerra está aqui. Aflição, ânimo, vitória, vencer o mundo. O cristianismo enfrenta uma batalha. Capítulo 16, nos versos 1 a 3, ele diz: eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não tropecem, para que vocês não se escandalizem, mas vocês serão expulsos das sinagogas. Vem uma hora, Jesus está dizendo, que todo que matar alguns de vocês vão achar que com isso estão agradando a Deus. A missão não é fácil. A missão é uma batalha, é uma guerra. A missão faz com que a luz entre em choque com as trevas. No capítulo 3, versos 19 a 21, Jesus diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A igreja não pode se iludir, achando que o mundo vai amá-la, que o mundo vai apreciá-la, que o mundo vai aplaudi-la. Não vai. Não porque o mundo não entende a missão, não porque o mundo não entende a mensagem, mas porque o mundo não ama esta mensagem. Ele ama as trevas. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, porque senão suas obras serão vistas, serão repreendidas. É aquele que pratica a verdade que se aproxima da luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Há uma guerra entre luz e trevas, e a missão é estar envolvido
nesta guerra. Jesus disse no capítulo 12, verso 36, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. A luz que veio ao mundo foi Jesus. Ele veio, foi rejeitado por esse mundo que amou as trevas, mas ele brilhou nesse mundo como luz. E todos aqueles que creem em Jesus como a luz se tornam filhos da luz, brilhando também nas trevas, participando desta guerra. A missão da igreja é continuar a missão da Trindade, de proclamar o Evangelho que anuncia o único Deus verdadeiro, o único meio de salvação e o único meio de acessar esta salvação. Mas esta missão envolve uma guerra espiritual, uma batalha. E esta missão, em terceiro lugar, deve ser realizada em palavras e obras. Ela é a proclamação. Nós já enfatizamos isso, mas eu quero ler o capítulo 17, verso 20 de novo. Não rogo somente por estes, Jesus ora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17, 20, é a palavra. Então, por isso que pregamos, por isso que ensinamos, por isso que procuramos deixar clara a mensagem das Escrituras, porque é através da palavra que as pessoas creem, é através da palavra que as pessoas conhecem. Então deve ser feito com a proclamação, com o testemunho, com o ensino da palavra, mas também deve ser feito com a vida. E aí a gente continua os versos 21, 22 e 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos discípulos, a vivência da unidade, vai demonstrar, vai testemunhar. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Não só a proclamação, mas a vivência, a manifestação, no capítulo 13, verso 35, a manifestação do amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então o amor, a proclamação ou a missão, ela é feita de duas maneiras que estão associadas, duas maneiras que não podem ser desvinculadas. Eu não posso escolher, não, eu só vou falar, não vou viver, ou eu só vou viver, não vou falar. As duas atitudes, as duas formas estão ligadas. Ao falar, eu tenho que manifestar na vida o amor. E ao amar, eu tenho que explicar por que eu sou capaz de amar. Por quê? De onde vem esse amor? Então não basta um ou outro. A igreja proclama, continuando a missão que o Pai lhe deu. Continuando a missão da Trindade, a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela proclama o único Deus verdadeiro, o único Salvador e o único meio de acesso a esse Deus. Ela faz esta proclamação, tanto com palavras como por obras, ciente de que está numa guerra espiritual. Mas esta proclamação tem duas dinâmicas também. A igreja deve ir ao mundo. Uma dinâmica, então, de ir ao mundo, de ir proclamar. Capítulo 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. Então, a igreja deve ir ao mundo, deve proclamar, ir ao mundo das formas como isso é possível. Deve, então, ter esta dinâmica de não ficar centrada em si mesma, mas sair para proclamar, sair para anunciar. Mas não apenas sair. Ao sair, ela deve atrair, chamar as pessoas para esse corpo. E aí a gente volta para o capítulo 10, verso 16, quando Jesus Cristo diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui ele está se referindo ao aprisco judaico, de onde ele tinha atraído um homem que era cego e foi curado. E agora esse homem saiu daquele aprisco judaico e veio para fazer parte das ovelhas de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus, reconheceu aquela voz como do pastor enviado de Deus, como do Salvador, e veio para o aprisco de Jesus. Mas Jesus diz: mas eu tenho outras, que não são só aqui do aprisco judaico. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tem a dinâmica de ir, mas essa dinâmica não estará completa se ela não atrair para uma comunidade, para uma coletividade. É por isso que a igreja se manifesta em grupos que se reúnem, em grupos locais, porque são as duas dinâmicas. Se a igreja fica só dentro de si, preocupada apenas com a dinâmica da atração, do estar aqui, ela não vai poder ir e atrair. Ela deve lembrar que ela é enviada, então ela deve sair. Mas, se ela simplesmente sair, sem se preocupar em atrair para formar comunidades locais, ela também não estará cumprindo a missão. Porque ela não vai ter como testemunhar pela vida, testemunhar pelo amor, testemunhar pela unidade. Algumas vezes, da mesma forma como acontece quanto ao tópico anterior, de palavras e obras, alguém escolhe: eu só vou comunicar por palavras, ou eu só vou comunicar com a minha vida. Também, algumas pessoas fazem uma escolha aqui. Não, rapaz, o importante é a gente estar lá na igreja, reunido com os irmãos, isso é o que conta. Isso conta. Mas isso conta para que eu saia e dê testemunho. Já um outro grupo: não, rapaz, esse negócio de estar na igreja, de se reunir na igreja, de estar com os irmãos, isso não conta não. O que conta é o seu testemunho lá fora. O testemunho lá fora conta. Mas esse testemunho lá fora deve ser exatamente para atrair, para trazer para o rebanho. Não se cumpre a missão de Jesus só indo desligado de uma igreja local, nem se cumpre a missão de Jesus ficando só dentro da igreja local. Essas duas dinâmicas devem estar presentes: o ir e o atrair. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Jesus veio, e o que ele fez enquanto esteve aqui? Atraiu. Reuniu discípulos em torno de si, discípulos que o acompanharam, discípulos que estavam dispostos a aprender e a segui-lo. A igreja não pode fazer uma opção: não, nós vamos só nos preocupar com o nosso fortalecimento interno. Ou vamos só nos preocupar com a missão, em sair e pregar o evangelho. Ela não tem o direito de optar entre uma e outra coisa. Ela tem que fazer as duas. Sair e atrair para fortalecer a comunidade. E isso deve ser feito, as duas dinâmicas devem ser feitas, ser realizadas na dependência do Espírito Santo,
como Jesus Cristo falou em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Deve ser na dependência do Espírito Santo que a igreja sai e prega. E deve ser na dependência do Espírito Santo que a igreja volta e se reúne. E por último, nesta missão da igreja, que é a continuação da missão da Trindade, que proclama o único Deus, o único Salvador, o único meio de acessar esta salvação, que é envolver-se numa guerra, que se dá por palavras e obras, que inclui a dinâmica do ir e do se reunir, do atrair. Há dois movimentos também. O movimento da origem é o amor de Deus. Nós começamos, inclusive, lendo esse texto, porque Deus amou o mundo. A igreja tem que estar consciente de que ela existe por causa do amor de Deus. O amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus, que veio e cumpriu a missão que o Pai lhe deu, revelou o Pai, morreu numa cruz para pagar pelos pecados da igreja, ressuscitou, voltou ao céu, enviou o Espírito Santo, o Espírito que veio e agora atrai as pessoas para a igreja deve estar consciente que ela existe por causa destas ações divinas, motivadas, todas elas motivadas pelo amor de Deus. Então a sua origem é o amor de Deus nessa obra realizadora, nessa obra redentora de Jesus. Mas a sua direção também é Deus. Tal qual Jesus disse em João 13, vim de Deus e volto para Deus, a igreja também. A igreja deve entender, vamos para João capítulo 4, que ela deve ser uma comunidade de adoradores, verdadeiros adoradores. Jesus diz para a mulher samaritana, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Fazer missões é procurar adoradores. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. E aqui eu quero ligar com o subponto anterior das duas dinâmicas. Vamos para testemunhar, dizer do único Deus verdadeiro, do único Salvador enviado por Ele, da única forma de acessar esta salvação, que é pela fé perseverante. E atraímos para formar um corpo, não simplesmente para ter uma igreja, não simplesmente para ter uma reunião, não simplesmente para ter um grupo, mas para ter uma comunidade de adoradores, para ter pessoas que procuram glorificar a Deus com as suas vidas. Proclamar o Evangelho é buscar adoradores verdadeiros. Então, vem, o movimento inicial foi o amor de Deus. E o movimento final é em direção a Deus, em adoração. A missão da igreja é a missão de Deus, é a missão trinitária. Não é uma missão nossa, porque nós criamos, porque nós iniciamos, porque realizamos com o nosso poder. Não, é uma missão divina. Divina porque foi Ele quem começou, Ele quem realizou, Ele quem nos capacita, Ele quem nos dá as diretrizes e os modos. Não apenas deu falando, mas o Senhor Jesus Cristo demonstrou com sua vida. Nada pode nos impedir de cumprir esta missão.
Vivemos tempos em que estamos tentando cumprir esta missão de uma maneira um tanto diferente, mas ainda é a nossa missão. E não deve ser o modo de mudança que nós temos que deve nos impedir de continuar cumprindo a missão, de ir ao mundo, a anunciar o Evangelho de Jesus, de voltar do mundo para uma comunidade que adora, movidos pelo amor da Trindade e com o objetivo de louvar esta Trindade. Que Deus nos auxilie a continuar cumprindo a missão que é dele e que nós temos o privilégio de realizar hoje, com o poder do Espírito Santo, proclamando o seu amor e a obra do seu Filho Jesus, como uma comunidade que adora a Deus em espírito e verdade. Amém.